Oi pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você sobre a parábola do semeador. Eu vou ler aqui a explicação da parábola. Jesus fala assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. E ele começa a falar sobre o primeiro tipo de solo. Ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado do coração. Então, meu querido, o primeiro tipo de solo, ele é à beira do caminho. O semeador vai semeando e cai umas sementes ali na beira do caminho. E vem os passarinhos e comem a semente. E Jesus fala que significa que são pessoas que ouvem a palavra do reino, mas elas não compreendem. Elas não entendem a riqueza que é o Evangelho, a palavra de vida que o Evangelho está trazendo, no que diz que aquela pessoa está condenada ao inferno, está condenado eternamente e que Jesus morreu por ela, tomou o lugar dela. E ela ouve aquilo, mas não compreende, não vê a riqueza maravilhosa que há no Evangelho, a salvação que há no Evangelho. E simplesmente ela deixa a maior oportunidade da vida dela passar. E não agarra essa oportunidade. Não toma uma decisão diante do Evangelho. E isso é o primeiro tipo de solo. E meu querido, esse solo é triste saber sobre esse solo, porque são pessoas que ouvem a notícia mais incrível, mais maravilhosa, a melhor de todas as notícias, né? E simplesmente deixa passar. São apáticos diante do Evangelho. E vem Satanás e rouba a semente, porque elas simplesmente não compreenderam, não entenderam a graça maravilhosa que lhes foi apresentada. Eu quero continuar aqui sobre o próximo tipo de solo, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então a gente vê aqui que esse tipo de solo, ele foi um pouco além do solo que é à beira do caminho. Aqui, sim, a pessoa recebe a palavra. E é interessante que diz que ela logo, rapidamente recebe a palavra e com alegria. Isso é muito bom, né? A gente vê que a pessoa, quando o evangelho é pregado para ela, ela ouve essa palavra e recebe logo, prontamente e com alegria. Mas aí tem um problema. Essa pessoa, ela é um solo rochoso. Ela não tem raiz em si mesma. E o que acontece? Se ela não tem raiz, ela é vulnerável. E tudo o que acontece em volta dela, se vem um vento muito forte, aquela planta logo cai. Ela não consegue produzir frutos porque ela não tem raiz. Ela é dependente das circunstâncias externas. E a palavra diz, né? Jesus fala, quando vem a angústia. E meu querido, Jesus disse que a nossa vida como discípulo dele é uma vida de angústia, né? Ele diz que o mundo nos odiaria, né? Vem perseguições por causa da palavra de Deus, por sermos filhos de Deus. E é triste o fim desse tipo de solo, desse tipo de pessoa, porque da mesma forma que ela recebeu o evangelho bem rapidamente, da mesma forma quando ela se depara com angústias, quando ela se depara com perseguições, com eventos adversos, né? Ela logo também deixa a palavra, ela logo também deixa o evangelho. E em outras passagens bíblicas, né, no livro de Marcos e também no Evangelho de Lucas, fala que Jesus fala, né, uma palavra também, quando vem a provação.
Ou seja, esse tipo de pessoa é uma pessoa que, para ela seguir Jesus, para ela estar no reino de Deus, é preciso que tudo esteja perfeitamente bem na sua vida. Se ela se deparar com problemas, se vierem provações, se vier perseguições, ela não aguenta. Porque para ela Deus é somente alegria, né? Ela recebe tudo com alegria e tudo precisa estar bem. Senão não vale a pena seguir Jesus. Então, meu querido, isso é muito triste, sabe? O Brasil hoje, infelizmente, é um país de desviados. São pessoas que não têm raiz em si mesmos. Elas até compreenderam que Jesus salva, mas elas não estão dispostas a pagar o preço da renúncia aqui nessa terra por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E continuando aqui, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui é um pouco além, é um nível um pouco além, né? Diz que essa pessoa, ela ouve a palavra, deixa a palavra entrar nela, mas aí ela é como um solo que é cheio de espinhos. E a palavra de Deus começa ali a nascer como uma plantinha, mas essa plantinha está no meio de muitos espinhos. E esses espinhos, eles sufocam a planta e ela não produz fruto. E assim, irmãos, é incrível que aqui essa pessoa ela não se desvia, como no solo rochoso, ela não se desvia. O resultado dessa pessoa é infrutífero, ela não dá frutos, sabe? Ela passa toda uma vida congregando como igreja, mas ela não é igreja. Ela passa toda uma vida vivendo como: eu estou no clube social chamado igreja, mas eu não dou fruto, eu não sou discípulo. Isso é terrível, porque é a pessoa morna. A palavra de Deus, a salvação está sufocada na vida dela. Não é uma palavra que dá fruto. Ela não se desvia, mas ela simplesmente fica toda uma vida morna. E assim, Jesus ele fala o que são esses espinhos. Ele fala que são as preocupações desta vida. A pessoa ela fica tão preocupada com os problemas desta vida, né? Tentando resolver os problemas que lhe aparecem nessa vida, que elas esquecem do Evangelho, elas esquecem do reino, elas esquecem que há um propósito maior, que há uma razão maior de estar aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. O propósito da nossa vida aqui nessa terra é expandir o reino, é viver para a glória de Deus. E as preocupações dessa vida sufocam a palavra de Deus, sufocam a vida que Deus tem para essas pessoas. E Jesus também fala assim, né, que a fascinação pelas riquezas. Sabe, irmãos, Deus é o Deus do ouro e da prata. Em nenhum lugar da Bíblia Deus diz que os crentes serão pobres. Muito pelo contrário, Deus sempre nos promete, sabe, bênçãos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Deus não tem alegria em voto de pobreza. O nosso Deus é Deus de maravilhas, é Deus de provisão. Mas aqui esse solo, essas pessoas, elas ficam fascinadas com a riqueza. E elas ficam tão fascinadas com a riqueza que elas vivem para conquistar mais, para expandir a riqueza da sua vida. Não é expandir o reino, é expandir a riqueza
dela mesma. Os tesouros dessas pessoas estão aqui nessa terra. E nós, meu querido, nós precisamos ficar fascinados com a beleza de Jesus, com a beleza de Deus. Os nossos olhos precisam olhar para Jesus e ver nele a maior beleza, a maior fascinação. É muito bom a gente desfrutar aqui nessa terra de um carro, de um bom carro, de uma boa casa, de um local, sabe? Desfrutar de tirar férias, fazer viagens, ter o nosso próprio negócio. É bom, mas a gente não pode se fascinar por isso. Jesus precisa ser o motivo maior da nossa vida. Ele precisa ser a razão principal. Porque se nós nos fascinarmos por isso, nós seremos infrutíferos. E o que é que Deus faz com pessoas infrutíferas? Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala, que eu sou a videira, meu pai é agricultor, e todo ramo que estiver em mim não dá fruto, ele é cortado. O que adianta nós termos um tesouro aqui nessa terra, mas ser cortado por Deus? Não adianta. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada vale, meu querido, de nada vale. Jesus é mais precioso do que qualquer tesouro que a gente possa juntar nessa terra. E Jesus também fala que muitas vezes são os prazeres desta vida. Quantas pessoas têm vivido, sabe, uma vida apática dentro da igreja porque elas estão vivendo os prazeres sexuais ilícitos. Jovens que nunca decidem viver em santidade, que sempre abrem mão para viver a prostituição. Homens e mulheres que são casadas, que vivem um adultério e se escondendo na igreja. Do que adianta, meu querido? Os prazeres desta vida não se podem comparar com a glória que há na eternidade para nós, o povo de Deus. Vale a pena crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências por causa de Jesus. E por último, Jesus fala que, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A boa terra, ela compreende, ela simplesmente diante do evangelho, ela faz uma reflexão de vida e diante desse evangelho ela começa a responder com: eu quero fazer aliança com Jesus, eu quero a vida eterna e eu quero viver por esse propósito maior. Ela compreende que Jesus é o que há de mais precioso e é digno de toda a sua vida, de todo o seu esforço. E ela começa a frutificar, porque a palavra de Deus em nós, ela produz frutos aqui dentro e começa também a produzir frutos que transbordam, que tocam outras vidas. E essa boa terra, ela é uma boa terra que dá lugar para o Espírito, gente, e Deus começa a fazer chover, sabe, e Deus limpa aquela pessoa cada vez mais, e ela vai produzindo a 30, a 60, a 100 por um. A sua vida não é mais uma vida egoísta, é uma vida que frutifica, que multiplica. E a boa terra é o propósito de Jesus, é o que Jesus quer de cada discípulo seu. Meu querido, não tem como você ser tipo, eu sou 50% boa terra, 50% solo rochoso. Porque toda hora eu me desvio, mas eu volto também. Eu sou 50% boa terra, 50% eu sou aquele solo cheio de espinhos. Porque eu amo Jesus, mas eu não consigo resistir. Ou nós somos um solo, ou nós somos outro. É impossível alguém ser diferente desses solos. Diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, nós estamos obrigatoriamente
sujeitos a estar em um desses 4 solos. Nós somos um deles. E nós precisamos ser boa terra. Porque de nada vai valer a pena você ser os outros. A vida eterna é real. E é o que Deus tem para nós. Mas nós precisamos nos posicionar. Sabe? Dar valor a essa aliança que nós fizemos com Jesus. E romper e viver para a glória dele. Se desprendendo de tudo desta terra e viver por algo maior, que é o Senhor Jesus. Viver pelo propósito maior, que é Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Amém.